Glória a Deus. Amém. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Então, observei na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então, um dos anciões consolou-me e afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu e reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões em pé, um cordeiro que parecia estar morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra.
veio e pegou o livro em sua mão, que estava sentado no trono. E assim o recebeu os 4 seres viventes e os 24 anciões. Prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos e ao redor do trono seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e milhares e de milhões e milhões. E eles proclamavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto e recebe a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e glória. Vamos declarar. Coloque-se de pé. Nenhum poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória. Mais uma vez, vamos aplaudir bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar, por gentileza. Glória a Deus. Que bom, irmãos, nós temos a liberdade de honrarmos, exaltarmos o nome do Senhor. Valorize essa liberdade. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Eu quero, nesse momento que você está com o seu coração aquecido na presença do Senhor Jesus, nós vamos ter agora a apresentação das crianças. Cadê a Sâmia? Posso chamar as crianças? As crianças podem vir, por favor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora é a vez dos pequenos. Glória a Deus. Aleluia. Abri minha Bíblia em João 20 e me deparei com Maria Madalena chorando junto ao túmulo do rei. Ela levanta sua cabeça, enxugando suas lágrimas, seus olhos ela abriu. Aonde está o corpo do mestre? 2 anjos Maria viu, e eles lhe perguntaram: Maria, por que choras? E ela respondeu: é porque ali estava o corpo do meu mestre Jesus, só que o corpo dele desapareceu. Desapareceu. O corpo dele não está mais lá. Então Maria, você perdeu. Então Maria se volta para trás, creio eu, já disposta a ir embora. É quando Yeshua aparece e lhe pergunta: Maria, por que choras? Maria, por que me busca? Maria, faça-me o favor, não me procure entre os mortos, porque vivo eu estou. Vai lá e diga aos seus irmãos, para eles começarem, Maria, a sorrir. Fala para eles que ainda não acabou, pois a morte eu venci. Então Maria, sem perder tempo, foi em direção aos discípulos. Ela correu e ao chegar lá ela disse assim: senta todo mundo aí, porque eu vou contar o que aconteceu. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá.
estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Declare: ó morte, onde está o rei? O rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado és, pra sempre adorado és, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, veja-o entrar, consigo a sua recompensa, ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele, veja-o entrar, consigo a sua recompensa. Aplauda o Senhor, aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor, amém, aleluia, glória a Deus. Agora as crianças vão para o culto Kids, eles vão ter a santa ceia deles, aleluia. Se tiver alguma criança que não participou, mas vão todos lá agora para o culto Kids, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, equipe. Aleluia. Não. Irmãos, eu preciso agora que todo mundo sente no seu lugar para você facilitar algo que nós vamos fazer agora. Irmãos, nós sabemos que Páscoa não é chocolate, né, meus irmãos? Assim como Natal não é Papai Noel. Já te contaram isso, né, gente? Já contaram isso para você? Você está traumatizado? Você ficou no dia? Mas quem gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate. Então todo mundo vai ganhar um chocolate. Pronto. Pode ir, o pessoal da equipe a serviço do rei. Não é para comer agora. Por favor, todo mundo vai ganhar chocolate. Ah, posso pegar para o meu filho? Não, porque seu filho vai receber também lá. Ok? Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu louvo a Deus porque se tem duas épocas que as pessoas estão sensíveis ao que Deus está falando, é a época de Páscoa e a época de Natal. Às vezes as pessoas falam assim: ah não, mas é uma data pagã. Meu irmão, o seu calendário, segunda, terça, quarta, quinta, você acha que é assim? E você não vive? É ou não é verdade? É ou não é? E você vive. Gente, eu estou sem retorno, estou zerado aqui, não sei, tá meio estranho. E queridos, se nós vivemos, nós fazemos parte deste mundo, mesmo que nós não concordemos com muitas coisas, a gente precisa entender que é importante, se é um feriado, pagão ou não, que mexeram nas datas, a gente está falando de Jesus, meu irmão. Aí no feriado, que é para falar de Jesus, a igreja muitas vezes se cala.
Mete pau nos outros, aí fala que não é chocolate, todo mundo sabe. As crianças lá na salinha, no culto kids delas, eles sabem também. Fiquem tranquilos, mas nós precisamos ter o entendimento que nessa época, é a época que muitas pessoas estão mais sensíveis para ouvir a palavra do Senhor. Então, para que eu vou criticar? Ah não, pastor, é errado dar chocolate no culto de Páscoa. Vamos fazer a ceia. Vamos fazer a ceia. Domingo que vem te espero aqui. Agora, a Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 31, tudo o que fizermos, fazemos para a glória de Deus. Fala assim, tudo que eu fizer, diga mais forte, tudo que eu fizer, eu faço para a glória de Deus. Então, meu irmão, o que é de Deus e o que não é de Deus? Está falando na Bíblia que eu não posso entregar um pedaço de bis num domingo de manhã? Está falando na Bíblia? Não. Agora, é para a glória de Deus? É para a glória de Deus. É para você sentir parte da família, para você sentir parte de algo. É para colocar na sua memória, para você lembrar desse dia, para você lembrar desse momento, e assim vai, meu irmão. Então a gente faz isso para a glória de Deus. E eu, sinceramente, a Bia chegou para mim e falou assim, pastor, qual vai ser a arte que nós vamos fazer para esse culto de Páscoa? E eu só pedi assim, escreve culto de Páscoa. Porque eu estou aqui ainda até agora em dúvida de duas palavras. Na realidade eu vou hoje, me comprometo a terminar no horário, porque eu sei que domingo de Páscoa tem família esperando tal, e você está aqui. Mas eu preciso deixar claro a você que eu estou aqui entre duas palavras. Falei, o pastor está em dúvida. Eu estava falando hoje para o pessoal lá de trás que não é errado você ter dúvida. Fala para quem está do seu lado, não é errado você ter dúvida, desde que a tua dúvida não te afaste de Deus. Se a tua dúvida te aproximar de Deus, está valendo. E aí ontem eu ministrei uma palavra para os pastores e líderes aqui. E aí Deus me trouxe algumas coisas dessa palavra. E também eu ministrei, hoje eu preparei uma outra palavra para hoje, que também tem umas coisas que eu quero falar. Então eu vou dar rapidamente uma mesclada aqui, para que a gente possa entender qual é o significado da Páscoa. A Bíblia fala, eu quero que você abra por favor em Lucas 23, do 39 ao 43. Lucas 23, do 39 ao 43. Vamos lá? Penúltimo capítulo do livro de Lucas. Lucas relata uma história muito interessante. Olha, se você quiser saber o dia que realmente Jesus morreu, quantas horas ele ficou, o dia que Jesus ressuscitou, tem um estudo muito legal sobre isso, mas não é isso sobre o que eu vou falar. Eu acredito que está até na rede social da igreja, no YouTube. Acho que o ano passado o pessoal colocou lá. Mas a gente precisa entender não os detalhes, mas sim a essência do que é a Páscoa. Antes da gente ler aqui, eu preciso fazer um resumo para você. Porque afinal, o que é a Páscoa? A Páscoa, Pessá, significa saída. E Deus, quando Ele escolheu o povo de Israel para ser uma nação, não quer dizer que Israel seja melhor que o Brasil, não quer dizer que Israel seja melhor do que qualquer outro país do mundo, Portugal, Estados Unidos. Não quer dizer que eles são melhores do que outros, não quer dizer que Deus ama mais a Israel do que a nós, mas quer dizer que dentre tantas nações, que dentre tanto, embora a gente tenha mais de, acho que é 180 nações, não me lembro agora, mas dentre tantas nações, dentre tantos povos, Deus escolheu Israel. Deus, Ele
fez uma aliança ali com Abraão, com Isaac, Jacó e depois formou o povo de Israel. Ele escolheu Israel por um propósito apenas, para que Israel fosse exemplo. Sabe aquele filho mais velho? Tem um filho mais velho, tem um irmão mais novo. E ali você pega, se o irmão mais novo for inteligente, ele vai olhar para o filho mais velho e ele vai falar assim: meu irmão mais velho apanhou por causa disso. Quando eu tiver a idade dele, eu não vou apanhar por causa disso. O filho mais velho sempre sofre. Cadê os filhos mais velhos? Amém ou não? A mãe do lado, né? Mas há bênçãos, a Bíblia fala que há muitas bênçãos em ser o filho mais velho. Só que ao mesmo tempo, o mais novo, ele tem a chance de olhar para o mais velho e falar assim: eu não vou fazer o que ele fez, porque se ele faz isso daqui, ele apanhou, ele tomou um puxão de orelha, então eu vou ficar na minha. Ou, se ele vê o irmão mais velho dele acertando, e o pai ou a mãe dando uma recompensa para isso, eles vão falar assim: eu vou seguir o que ele está fazendo, porque tem uma recompensa. Normalmente o filho mais velho sempre vai servir de exemplo, é ou não é? É ou não é? Lógico que é. Porque deu certo, não deu, eu vou olhar. Se os filhos mais novos, os irmãos mais novos, aprenderem isso, eles vão se dar bem. E Israel é mais ou menos essa lógica com as outras nações. Deus, ele não ama mais Israel e ama menos outras nações. Mas Deus, ele escolhe um povo para que ele possa se relacionar e mostrar para as demais nações o seguinte: se esse povo errar, eles vão sofrer a consequência. Olha para esse povo. Olha a história desse povo. Todas as vezes, Brasil, que Israel se afastou de mim, teve consequências. Qual é o papel do Brasil? Eu vou me aproximar de Deus para não ter as consequências que Israel teve. Então, a Bíblia fala assim: se você abençoar Israel, se você declarar paz sobre Israel, você será abençoado. O que nós de outras nações vamos fazer? Vamos declarar paz sobre Israel. Por quê? Porque ele é um exemplo, é um molde ali que a gente tem que olhar e falar: opa, quando esse povo erra eu não vou fazer, quando ele acerta eu vou fazer, porque está a bênção de Deus. E Deus escolheu o povo de Israel. E aí Deus chega num ponto, ele fala assim para Abraão: Abraão, eu vou te dar um povo, eu vou te dar uma nação, eu vou te dar uma terra. Só que essa terra você só vai começar a ver essa promessa. E Abraão nem viu, na realidade, que a Bíblia fala que Abraão creu contra a própria esperança, porque ele não chegou a ver isso. Mas ele falou: só daqui 400 anos. E aí ele vai, passa 400 anos, Deus levanta um homem chamado Moisés. E ele fala: Moisés, esses 400 anos se passaram e você será o libertador do povo. Você será o homem que vai levar esse povo para esta terra prometida. Então, Deus, ele institui algo que se chama Páscoa. Saída, passagem, saída de um tempo de escravidão. E aí você vê então que para eles saírem houve uma cerimônia dentro de suas casas. O ano passado a pastora Fabiana fez essa cerimônia aqui num culto de terça-feira. E essa cerimônia, tudo da refeição dessa cerimônia apontava para Jesus. E ele falou assim: a última praga, Deus fala assim: a última praga que eu vou colocar, se o meu povo escolhido colocar ali o sangue nas portas, é ou não é? Eles serão poupados, e aí eles vão poder sair rumo à terra prometida. Hoje nós sabemos que o sangue de Jesus nos poupa de muita coisa, não é verdade? Se não fosse o sangue de Jesus, talvez nem eu e você estaríamos vivos, é ou não é verdade? Aí, o povo sai da escravidão do Egito, passa 40 anos de Israel no deserto e chega ali
na terra prometida, em Canaã, em uma terra que Deus tinha prometido a eles, depois de 40 anos. Então, o primeiro significado de Páscoa, o que é a Páscoa? É essa passagem de saída de um lugar da escravidão, de saída do Egito e entrada num novo lugar, entrada numa nova promessa. Passado toda a história bíblica, os reinos de Israel, passado os períodos dos juízes de Israel, os 3 reis de Israel unificado, depois nós temos ali, Saul governando, Davi governando, Salomão governando. Quando Salomão termina de governar, devido aos pecados dele, há uma ruptura no reino de Israel, e aí nós temos o reino do norte, o reino do sul, e você sabe que um reino dividido não chega em lugar nenhum. O que aconteceu? Deus mostrou para outras nações: olha, Israel está me desobedecendo, o reino será dividido e Israel vai ser tomado. O reino do norte foi tomado pelos assírios e o reino do sul foi tomado posteriormente pela Babilônia. Nesse meio tempo de reino unificado e reino dividido, Deus nunca deixou o povo. Deus levantou sacerdotes e profetas para cuidar do povo. Fala para quem está do seu lado: Deus não vai deixar o povo sozinho. Aleluia! Deus não vai deixar, Deus não vai desamparar. Eu tenho falado muito esses dias, como diz em Jeremias, se eu não me engano, capítulo 23, diz assim: o nosso Deus é um Deus de perto e um Deus de longe, mas Ele sempre vai ser Deus. Passado esse tempo de crise, Deus, depois de 70 anos, permite que a Babilônia deixe o povo regressar. E aí continua um longo período de reconstrução do templo, de reconstrução dos muros de Jerusalém, de reconstrução da tribo de Judá. E nós vemos então, passado um longo tempo, mais um período, nós entramos numa nova era, num novo período, numa nova revelação. Hebreus capítulo 1, versículo 1 fala assim, que Deus havia falado com Israel pelos patriarcas, pelos profetas, por várias formas, mas agora chegou a vez dele falar pelo Filho dele, Jesus Cristo de Nazaré. E aí ele diz assim também, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, que Jesus veio na plenitude dos tempos e ele se manifestou no meio dos homens. Todo mundo estava esperando Jesus. Por que todo mundo estava esperando Jesus? Herodes estava esperando, os homens estavam esperando, as autoridades estavam esperando um Salvador para Israel, porque no final das contas, Israel tinha se dividido em 2 partes, tinha sido tomado e só um pedaço do povo estava ali. Daniel capítulo 9 fala sobre esta profecia, todo mundo cria nessa profecia. Então quando foi chegando a plenitude dos tempos, o tempo perfeito de Jesus se manifestar, eles estavam esperando um sinal no céu, eles estavam esperando alguém chegar e falar: ei, está chegando o Salvador. Realmente chegou da forma que eles queriam? Não chegou. Maria engravidou e não estava nem um momento casada, ela estava desposada. Desposada significa noivo, eles estavam noivos, Maria era virgem, José não era ainda marido dela, mas na lei judaica, desposado, quem é noivo, civilmente já responde como casado, embora não tenha a bênção para ter relação sexual. E aí José fica desesperado, minha mulher está grávida, como que eu vou falar que o Espírito Santo engravidou? Irmão, se hoje seria um escândalo, imagina naquela época. A mulher vem e fala para o marido: eu estou grávida, mas de quem? Não, o Espírito Santo me engravidou, vamos internar. Só para você entender o contexto. Maria fica desesperada. E aí o que aconteceu?
José fica desesperado, ele resolve fugir e sumir, porque se José fala de Maria que ela estava grávida, sem ter casado com ele ainda, Maria seria morta, se ele dá parte de Maria. Mas aí o anjo falou, não, eu vou mostrar para todo mundo que Maria foi gerada do Espírito Santo, e vocês vão dar continuidade no plano familiar de vocês. E aí a Bíblia não detalha, mas eles casaram, eles tiveram depois, Jesus teve irmãos, né? A Bíblia fala sobre isso. Porém, o que nós precisamos entender aqui? Jesus, ele se manifestou num tempo de crise. Quando a gente vê o tempo de crise, um tempo difícil para Israel, a Bíblia chama esse tempo de crise de plenitude dos tempos, ou seja, o melhor, o tempo perfeito para Jesus se manifestar. Fala para quem está do seu lado, o seu tempo de crise, diga mais forte, o seu tempo de crise é o tempo perfeito para Jesus se manifestar. E é por isso que no Novo Testamento a Bíblia agora diz assim: Jesus, ele institui a Páscoa, que é a saída da escravidão do Egito para a terra prometida. Mas agora, com a revelação de Jesus, a Bíblia fala, Jesus é a vossa Páscoa. Então ele está falando assim, Jesus é o que nos tira das trevas e nos transporta para a sua maravilhosa luz. Jesus é o verbo, é aquele verbo, aquela palavra que traz uma ação e nos transforma. E quando nós entramos ali, deixamos esta palavra entrar e invadir nosso coração, esse verbo começa a se transformar em ação nas nossas vidas, até sermos o que somos hoje e até o que nós seremos futuramente. Irmãos, você pode dar graças a Deus que Jesus entrou na sua vida em algum momento? Alguém te apresentou Jesus em algum momento, meu irmão? E quando Jesus entra, meu irmão, não há quem impeça. Quando Jesus começa a fazer, quantos testemunhos de cura, quantos casamentos restaurados, quantas pessoas falidas, frustradas, quantos nascimentos, mas também até num luto, numa morte, Jesus também está lá. E Ele está falando assim, embora eu seja de perto e de longe, eu estou com você. Então a Bíblia, ela começa a falar assim, hoje a nossa celebração de Páscoa, ela não se limita a tirar um povo de escravidão no lugar e colocar numa terra prometida, mas agora ela tem uma amplitude muito maior, porque a Páscoa é Jesus. Ele nos tira da nossa escravidão e Ele nos traz uma liberdade. Qual é o nome dessa liberdade? A Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos reconectados, justificados, considerados justos perante Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, quando você peca, quando você erra, Deus, Ele olha para você e Deus fica irado com você. Mas o amor de Deus é tão grande que vem Jesus, o nosso advogado, e Jesus fala, vai com calma. Vai com calma. Porque Jesus é o nosso advogado. E a Bíblia fala que quando Deus, não que Ele esquece, entenda o que eu vou falar, mas quando Deus lembra do sacrifício de Jesus na cruz, a Bíblia fala que aquela ira é transformada em justificação. Ou seja, Jesus te declara justo diante de Deus. E vamos ser sinceros, se Deus entrasse aqui, teria algum justo aqui para estar cara a cara com Deus? Mas Jesus é esse homem que nos traz justiça para nós estarmos na presença de Deus. O que eu quero dizer com você? É que a coisa mais linda é que Deus, Ele viu um momento perfeito numa crise para se expor aos homens.
Deus, ele se expôs aos homens. Havia uma crise. O homem estava desconectado com Deus. Havia uma crise em Israel. Havia uma crise na humanidade. E a diferença daquele povo do Antigo Testamento para nós hoje, que estamos numa nova era, sob a revelação de Jesus, do Espírito Santo, a diferença é que eles olhavam para Deus e falavam assim: Deus, quem vai nos salvar? Quem vai arrumar essa situação? Hoje a gente é salvo porque a gente olha e fala: Deus, o Senhor consertou tudo isso, o Senhor enviou o seu Filho, o Senhor arrumou tudo isso, e graças a essa fé, hoje eu sou justificado e tenho acesso à graça do Senhor, que não é dinheiro nenhum que compra, é apenas a minha fé. A nossa fé é: Deus já deu um jeito na situação. Fala para quem está do seu lado: Deus já deu um jeito, meu irmão. O que precisou ser feito já foi feito. Então, quando a gente fala que Jesus é a nossa Páscoa, naquele momento de crise, Deus, no momento de crise, nós muitas vezes, quando temos crise com alguém, a gente, na nossa humanidade, busca anular a pessoa e nos preservar. Mas a Bíblia fala que Jesus se anulou e preservou o homem. Que Deus se anulou e preservou o homem. Foi diferente. Olha só. No pior momento, Deus deu. Lembra da ministração semana passada? Deus deu a preferência ali. Olha que tremendo isso. Deus falou: eu queria esganar. Eu queria matar. Eu estou irado porque eles não me ouvem. Eles estão distante de mim e não conseguem enxergar. Só que o plano de Deus é tão maravilhoso, queridos, que Deus, ele vendo esse problema, ele poderia fazer assim, ó: agora todo mundo me ama, agora todo mundo me serve, agora todo mundo é meu povo e está resolvido. Era só Deus liberar uma palavra. A criação, ela foi liberada em uma palavra. Mas Deus não fez isso. Deus falou: vou pegar um pedaço de mim, eu vou esvaziar isso e vou levá-lo em forma de homem para morrer no lugar deles, porque eu queria matar eles. Eu estou tão irado, mas eu não vou matar eles. Eu vou me anular e em forma de homem vou morrer no lugar deles. Pastor, por que tinha que ser uma cruz? Porque era a morte mais desonrosa, porque era a morte mais vergonhosa, era a morte que os homens menos davam valor. Então Jesus, ele foi humilhado publicamente. A Bíblia fala que Jesus estava em toda a sua glória no céu, mas Deus decidiu se aniquilar, Deus decidiu se anular, Deus decidiu se esvaziar. Deus, ele poderia muito bem falar: homem, eu estou conectado com vocês e pronto. Não, mas Deus, no amor dele, ele falou: eu vou tirar um pedaço de mim, eu vou tirar a glória que Jesus tem e vou enviá-lo como forma de homem. Por que homem? Porque havia uma lei em Israel de resgate. Se eu devesse para o pastor Cláudio, e não tivesse dinheiro para pagar o pastor Cláudio, ele tinha o direito de pegar toda a minha família e manter como escravo dele. A única pessoa que podia me resgatar do pastor Cláudio seria um outro parente para ir lá e pagar. Alguém próximo para ir lá e pagar e resgatar a minha família, porque eu estava com uma dívida. O que Deus fez? Eu vou pôr um parente igual eles. Eu vou pegar alguém de carne e osso. Eu vou me encarnar. Eu vou pegar um pedaço e encarnar para ser um parente igual a eles. E vou resgatar eles da escravidão para uma nova promessa. Bem-vindos, meu irmão, isso é a Páscoa. Ele poderia ter falado, mas ele não falou, ele tirou, ele se anulou. Olha o amor dele para você. Talvez você, eu já ouvi pessoas dizer: mas eu não pedi para Jesus morrer no meu lugar. Eu também não pedi. E isso torna a coisa mais linda ainda.
porque isso mostra o favor de Deus para você. Você sabe o que é viver o favor de Deus? É você não pedir e receber mesmo sem ter pedido. Isso é o evangelho, meu irmão. Por que você está aqui? Aí Deus nos dá a oportunidade de todo mês aqui, pode ser todo dia na sua casa com alguém, pode ser, mas a gente aqui se organizou para uma vez no mês, a gente lembrar da nossa Páscoa. Toda Santa Ceia é um ato simbólico da nossa Páscoa. Lucas 23, do 39 ao 43. Agora eu vou começar, porque eu tinha que fazer a introdução para o pessoal entender. Não vou não, irmãos. Os irmãos já estão desesperados. Calma. Lucas 23, do 39 ao 43. Diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Qual era a cena? A cena era que Jesus já estava ali na cruz. Jesus já estava ali naquele lugar separado, fora da cidade. E junto dele estavam ali dois homens que estavam sendo condenados justamente. E os dois estavam ali, e um deles começou a tirar um sarro da situação. E começou a falar: Deus, Jesus, se você é tudo isso mesmo que estão falando, salva você mesmo daí. E o outro indignado falou: olha, a gente tem um motivo para estar aqui, mas ele não tem, e você é doido de falar isso. É interessante, queridos, porque 1 Coríntios 15, 19 diz: se esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Oh, meu irmão, você sabe por que crente é feliz? Porque vai chegar um dia, se nós não formos arrebatados todos juntos, ou se nós morrermos, meu irmão, Deus não pergunta: pagou todos os boletos? Pagou todas as dívidas? Escovou os dentes hoje? Foi para a escola? Foi para a faculdade? Foi para o trabalho? Deus não vai perguntar isso. Deus, ele simplesmente vai te tirar. E ponto final. E a gente é feliz por isso, porque a nossa vida, ela não acaba aqui. Ontem eu disse para os líderes, eu disse para os pastores, aqui no Café de Pastores, que a nossa ofensa, aquilo que nós carregamos muitas vezes como ofensa, não pode nos parar, porque o nosso chamado de filhos de Deus é muito maior do que o tamanho da nossa ofensa. Eu estou triste com outro. Eu estou triste com a minha família. Eu me sinto ofendido. Não, e assim, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão. Tem algo muito maior revelado para você, a ser revelado para você. Não vale a pena ficar guardando ofensa de ninguém. Não vale a pena você ficar guardando ofensa do chefe, ofensa do esposo, ofensa da esposa, às vezes aqui de dentro da igreja. Não vale a pena, porque tem algo muito maior, e a nossa esperança não está aqui, está nos dias da eternidade, meu irmão. A nossa vida não vai acabar aqui. E esse homem entendeu que a liberdade que Jesus podia fazer não acabaria ali. Irmãos, nos 2 últimos momentos da vida de um homem, eles estavam na mesma situação que Jesus. Na mesma.
E nos 45 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos do jogo, de uma morte súbita, um olha para ele e fala assim: muda a minha sorte. Muda a minha sorte. O outro não teve a sua sorte mudada. Mas um falou: muda a minha sorte. Ah, meus irmãos, ele não esperou saber se ele estava ali, se ele já sabia que não tinha sido absolvido pelo juiz, ele já estava ali condenado por homens, ele não tinha mais nada a perder. Ele só falou assim: muda a minha sorte. A resposta de Jesus foi linda, porque ele falou: olha, ainda hoje no paraíso você estará comigo. Sabe o que eu aprendo aqui com essas duas mortes? Porque os três morreram, mas ali nessas duas mortes desses dois homens, para um a morte foi o fim e para outro a morte foi o início de uma nova história. A morte em Cristo sempre será um início. Essa é a nossa alegria, porque quando nós estamos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo, que é a nossa Páscoa, que é a nossa celebração, a gente pode agora expandir a nossa fé, a gente pode agora falar: eu sou livre, eu posso lembrar do meu passado, sim, ninguém vai ter amnésia, mas eu não carrego mais a culpa do meu passado, porque se eu carregar a culpa do meu passado para o meu futuro, eu não vou conseguir chegar lá. E Deus, Ele tira a culpa. Fala para quem está do seu lado: Deus é especialista em tirar a culpa. Porque culpa, peso, nos afasta de Deus. Eu sei que algumas pessoas, não estou falando aqui teologicamente, mas há pessoas que teologicamente às vezes discordam disso, porque o homem sempre faz uma pergunta assim: por que Jesus, quando estava na cruz, falou assim: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Lembra que eu falei, Deus é um Deus de perto e Deus é um Deus de longe. Jesus ali, ele se sentiu ali desamparado, afastado de Deus. Olha que dor de Deus. Porque ele estava carregando o peso do pecado de todo mundo, meu irmão. Pode fazer a Páscoa que for, pode pregar Jesus na cruz, um homem, um ator, ir lá e pregar, que eu já vi homens se pregando de verdade. Pode tomar a chibatada que for, você pode copiar Jesus nisso, mas você nunca vai conseguir copiar o peso que ele levou naquela cruz do Calvário, a ponto dele falar: Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Porque Deus e pecado não combinam. E o pior não era o pecado de Jesus, eram os nossos pecados, eram os pecados do passado, eram os pecados da atualidade, eram os pecados do futuro. A morte para aquele homem se tornou um início. Eu quero dizer para você que toda crise tem uma solução. Aquele homem que estava na cruz, Dimas, ele teve uma solução na hora da morte. Ele teve uma solução, e eu acredito que quando Jesus morreu, alguns acontecimentos, foram narrados, uns mais detalhados e outros não. Então eu tenho uma liberdade teológica de entender que naquele momento, quando Jesus chegou ao paraíso, porque Jesus foi para outros lugares também que a Bíblia fala, mas aquele homem, eu estava ali numa realidade, agora eu estou aqui nos 45 do segundo tempo. Então, meu irmão, não desista não desista de orar por uma pessoa. Não desista de orar para o seu filho, não desista de orar para a sua filha. Sabe, as pessoas que estão cheias dentro da sua casa, sabe o que você tem que fazer?
está arrumando o prato, Deus, façam ele ser cheio do Espírito Santo. Jesus, senta aqui na minha casa, a minha casa está aberta, aqui a minha casa está favorável para o Senhor ministrar, para o Senhor participar. Minha casa está aberta, Espírito Santo. Convida, porque às vezes, meu irmão, pode ser nos 45 minutos do segundo tempo, mas esses 45 minutos do segundo tempo vai valer a pena da vida toda de oração que você teve. A irmã Emília chegou para mim hoje, ela entrou aqui, ela falou assim: pastor, eu vim lá de Minas Gerais, porque um parente que... Quanto tempo vocês oraram? 50 anos oraram para o abençoado se batizar, e o abençoado só se batizou agora. Glória a Deus por isso. Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Para terminar, Jesus estava naquela cruz. Um olhou Jesus diante de uma perspectiva eterna. Outro olhou para Jesus diante de uma perspectiva humana. Eu vou morrer e vai acabar aqui. Esse cara que disse que era Salvador vai morrer junto comigo. Como você tem olhado Jesus? Se Jesus hoje sentasse do seu lado aqui e ele olhasse para você e perguntasse para você qual problema você está passando, e você faz: estou passando problema com meu esposo, estou passando problema assim de filhos, tal. Jesus vai falar: nossa, eu também estou passando um problema parecido, porque Jesus estava na mesma situação de cruz ali. Se Jesus sentasse do seu lado e tivesse o mesmo problema que o seu, o que você falaria para Jesus? E aí, estamos lascados, hein, Jesus? Vamos todo mundo se lascar. Perspectiva terrena. O outro olhou e falou: Jesus, estamos aqui, né? Mas como diz os discípulos, para onde nós iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse é o nosso Jesus, essa é a graça do Evangelho. É isso que faz a gente fazer o que faz, ser o que é. E ir para onde nós estamos indo, para o céu. Eu quero dizer para você, a forma como você vê Jesus hoje é a forma que vai definir o teu futuro. Se você vê Ele de uma perspectiva eterna, seu futuro está garantido, meu irmão. Você pode chegar na sua casa e ver e falar: está tudo como eu não estou querendo que esteja. Mas se você tem uma perspectiva eterna, meu irmão, Jesus vai olhar para a sua família e vai falar assim: ainda hoje eu vou ver vocês. Ainda hoje eu vou me encontrar com vocês no paraíso. Ai, pastor, eu vou morrer? Não sei quando você vai morrer. Mas Ele vai se lembrar. Quando nós olhamos a Cristo com uma perspectiva eterna, você vai falar assim: as ofensas que eu ouço na minha casa não se compara com a glória que há de vir. Para mim, o maior benefício do sacrifício de Jesus na cruz é a liberdade que nós temos, porque a Páscoa, a palavra Páscoa, passagem, ela nos tira da escravidão e nos leva a uma liberdade de nos conectarmos com Deus, de falarmos diretamente com Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Comece a falar: Jesus, eu quero te ver com uma perspectiva eterna. Eu não quero que as ofensas, que as preocupações sejam maiores do que a minha perspectiva em Ti. Comece a falar: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu fui como aquele ladrão na cruz, aquele homem na cruz, e eu olhei para o Senhor e falei: não tem jeito. O que eu vou fazer? Não tem jeito. Mas, Senhor, cura os meus olhos hoje. Traga liberdade na minha visão. Tira-me da escravidão e me leva à liberdade. Vem, Espírito Santo, agora sobre nós. Se você aqui está aqui
e não recebeu ainda Jesus como seu Salvador, se você nunca falou, Jesus, venha morar no meu coração, olha, eu vou ser bem sincero para você, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu sinto de fazermos algo aqui. Eu quero convidar a todos agora, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Repita assim comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu estou aqui para dizer que eu sou pobre, pecador, desconectado, mas hoje eu estou pedindo perdão dos meus pecados, dos meus erros, das minhas falhas, da minha falta de fé. E eu digo hoje, me perdoa. Eu quero andar contigo. Eu quero andar como filho. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu quero tomar posse dessa conexão. Eu quero tomar posse dessa Páscoa. Eu quero que a minha visão seja ampliada. Eu quero me posicionar na tua presença. Senhor Jesus, eu te recebo mais uma vez como Senhor e Salvador da minha vida. Que o fogo do meu amor por ti jamais se apague. Que o fogo do Espírito Santo tome a minha vida. Que o meu amor por ti seja para toda a eternidade. Porque o Senhor me tirou da escravidão. E no momento de crise, o Senhor me levou para a tua maravilhosa luz. Senhor Jesus, que o fogo do meu amor por ti não se acabe, em nome de Jesus. Amém. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Vamos dizer novamente. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Diga assim: liberdade. Liberdade está neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Levante suas mãos e diga assim: Jesus reina. Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Quero te convidar a colocar de pé. Vamos dizer onde o Espírito de Deus está. Onde o Espírito de Deus está, o que acontece? Eu sou livre. Onde Ele está, onde o Espírito de Deus está, eu sou livre. Olhe para o céu e seja livre. Olhe para o céu e seja livre.
Olhe para o céu. Olhe para o céu. E seja o quê? Seja ali. Levante suas mãos, vamos dizer liberdade. Liberdade. Liberdade está neste lugar. Aleluia. Com misericórdia e graça fluindo, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus reina. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia, com misericórdia e graça. Flua, Senhor, fluindo sobre nós. Somos livres. Jesus, Jesus, Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo, fluindo sobre nós. Somos livres. Só igreja, declare liberdade. Liberdade. Liberdade está neste lugar. Aleluia! Com misericórdia e graça, fluindo, fluindo sobre nós. Somos livres. Vamos pedir de todo o coração. Jesus reina neste lugar. Aleluia. Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo, fluindo sobre nós. Somos livres. Vamos dizer: Jesus, 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 Jesus reina neste lugar. Com misericórdia e graça, fluindo sobre nós. Somos livres. Oh, pegue na mão de quem está do seu lado. Nós temos 2 minutinhos ainda. Pegue na mão de quem está do seu lado. Oh, você não conhece a pessoa que está do seu lado. Você não sabe o que ela já passou hoje. Você não sabe qual é a perspectiva que essa pessoa tem de Jesus. Você não sabe se o momento que ela está vivendo da vida dela é um Deus de perto ou um Deus de longe. Mas nós sabemos que Jesus está reinando neste lugar. E você vai orar com essa pessoa. E você vai falar assim, enquanto a equipe de louvor estiver falando que a liberdade está neste lugar, que Jesus reina neste lugar, você vai começar a falar: eu quero sentir esta presença, eu quero ser cheio. Meu irmão, se você ora em línguas estranhas, comece a orar em línguas estranhas. Se você não ora em línguas estranhas, você apenas declare: Senhor, eu quero ser cheio. Oh, comece a falar: Espírito Santo, toma meu coração. Oh, toma meu coração. Toma meu coração. Receba agora o toque do Espírito Santo. Oh, você que está lá atrás ou aqui na frente, eu declaro alegria, alegria, alegria do Senhor. Alegria. Receba o toque do Espírito Santo agora. Sejam cheios do Espírito Santo. Oh, o Espírito Santo te toca agora, 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 agora. Seja curado agora. Sejam curados agora. O
os que estão nos hospitais sejam curados, os que estão nos presídios sejam salvos. Ore cantarabalabalas. Declare: reina, Senhor, com misericórdia, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres. Só igreja, Jesus reina neste lugar. Declare: Jesus reina neste lugar, com misericórdia e graça, fluindo sobre nós, somos livres, somos livres, somos livres, somos livres, Senhor. Levante suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor coloque o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Nós declaramos uma semana abençoada sobre sua vida, sua casa, sua família. Eu quero declarar aqueles que estão com filhos doentes, sejam curados. Pai, visita agora, Senhor, a vida da mãe da pastora Edna, visita o pastor Josué, visita aquela UTI, Senhor. Deus, nós pedimos agora, Senhor, toca agora aquele lugar, toca aqueles que estão doentes nas suas casas, os que estão aqui doentes sejam tocados, e você sai hoje debaixo desta glória, desta graça, desta bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, tenham um domingo de Páscoa abençoado. Abrace o maior número de pessoas. Diga assim: Jesus é a nossa Páscoa. Deus te abençoe. E o Vinícius está chamando os músicos aqui. Se há alguma criança que não pegou ovo de Páscoa, é para pegar com a Sâmia. E a Vivi e a Fabi também, se tiver algumas, procurem elas. Deus abençoe.